Então, galera, ó, só para finalizar o governo Collor, talvez não seja assim o nosso foco, mas eu não sei se você sabe que no momento, na parte econômica, o governo Collor também foi um grande fracasso. Ele trouxe um plano, né, e nesse plano, que seria o plano Collor, o Collor vai e confisca o dinheiro de todo mundo. Da poupança, da conta corrente, da pessoa física, da pessoa jurídica. Na cabeça dele, confiscando o dinheiro de todo mundo, ele iria tirar o poder de compra. Tirando o poder de compra, ele iria acabar com a inflação. Na cabeça dele. Moral da história, né, não se faz plano econômico para acabar com a inflação, nem fazendo choque na economia, e nem confiscando o dinheiro de todo mundo. Você já imaginou uma empresa privada? Todo o seu capital de giro é retirado? Você não tem mais capital de giro nenhum para você gerar dinheiro, para você gerar o negócio da empresa? Você já imaginou? Já imaginou a dificuldade? Já imaginou como é que um empresário vai fazer? Muita gente se matou na época. Muita gente vendeu patrimônio por quase nada. Moral da história, na parte econômica também, o governo Collor foi um fracasso. Fracasso total, né? A gente sabe que vai acontecer depois o impeachment. A gente sabe, né, que ele vai ser retirado através do impeachment, um processo lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e o vice-presidente Itamar, né, ele vai assumir a presidência da República. Tudo bem? Então, próximo slide, pode ir para o próximo. Próximo, beleza? Governo Itamar, nada de novo. No início do governo Itamar, a sociedade brasileira começou a se dar conta da crise da administração pública. Havia, entretanto, muita perplexidade e confusão. Um documento importante nessa fase é o estudo Estrutura e Organização do Poder Executivo, realizado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, SEDEC, né, para a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Ou seja, fechando aqui em mim, se fez um estudo para ver o tamanho da crise fiscal. Quando eu falo crise fiscal, é crise nas contas públicas. O governo ser incapaz de custear os seus gastos e investir no social com a sua arrecadação. Isso é crise fiscal. Quando eu falar para você de ajuste fiscal, significa ajuste nas contas públicas, ajuste nas contas de governo. Isso que é ajuste fiscal. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, a gente percebe que o governo Itamar não trouxe nada de novo, não trouxe nada de moderno para a administração pública. Agora, no final do governo Itamar, o ministro da Fazenda vai ser o presidente FHC. O presidente FHC, ele vai criar a URV, e essa URV, no final do governo Itamar, ela vai se transformar no real, que é o plano real, que é a moeda que nós temos até hoje. E esse plano do FHC, né, ou seja, levando em consideração os erros do governo Sarney, lá no plano cruzado, os erros do governo Collor, ou seja, o final do governo Itamar, o finalzinho do governo Itamar, o último ano do governo Itamar, como ministro da Fazenda FHC, na conversão para o real, é que vai dar estabilidade para a economia. Uma estabilidade sem congelar preço. Interessante, no final do governo Itamar, quando a gente tem a conversão da URV para o real, todo mundo, comerciante, tende a aumentar os seus preços, com medo de congelamento. Porque existia esse medo de congelamento. Porque existia um congelamento no plano cruzado em 86. E o governo Collor também tentou fazer um congelamento, né? Então, o que vai acontecer? A galera coloca os preços lá em cima. Quando você tem o real, final do governo Itamar, começo do governo FHC, todo mundo coloca preço lá em cima e não consegue vender. Lei da oferta, lei da procura. Não tem congelamento de preço, a galera vai abaixando os preços. A galera vai abaixando os preços. Aí você passa a ter uma economia de mercado com uma leve regulação do governo. Lei da oferta e lei da procura. E o plano real, ele realmente vem a dar certo. Você que é jovem, você que está fazendo concurso agora, você que é jovem, você que é novo, você não lembra. Mas a inflação, ela é péssima. Já houve no Brasil hiperinflação, em especial nos anos 90, comecinho dos anos 90, no início do governo Collor. Hiperinflação é péssimo. Hiperinflação é péssimo para a sociedade. Inflação de 40%, 50% ao mês. Uma inflação em que, por exemplo, de manhã, exemplo, pãozinho é 10 centavos, à tarde é 15, à noite é 20. Inflação é um negócio doido. Você vende um carro usado no domingo, exemplo, 10 mil. Na quinta-feira está valendo 11.
Se você não aplicar o seu dinheiro, ou se a sua aplicação não for uma aplicação boa, você vendeu o carro domingo, na quinta-feira você não compra um carro igual que você tinha. Então, a inflação não é um negócio legal. Então, você que é jovem, né, você de 94 para cá, que se entende por gente, ou seja, você não consegue sacar bem a inflação. Né? Você já imaginou carro usado valorizar? Na inflação valorizava. Hoje, não. Você compra um carro novo e vai desvalorizando, que é o normal. É o normal de uma economia. A coisa velha é desvalorizar e depreciando, como a gente fala na contabilidade. Já no governo, né, assim, na época da inflação, não era assim. Então, o Plano Real realmente foi um sucesso. O professor Cosme está puxando o saco do FHC o tempo inteiro, fala bem dele. Eu acho que ele é azul, que ele vota nele. Queridos, eu não sou azul. Né? E nem sou simpatizante do FHC como pessoa. Mas eu preciso reconhecer aquilo que no governo dele, ou na gestão enquanto ministro da Fazenda, foi favorável na gestão dele. Eu preciso reconhecer isso. Eu não sou hipócrita ao ponto de não gostar de um cara e começar a falar mal de tudo que ele fez. Até porque eu sou professor, sou imparcial. Eu estou te contando fatos da administração pública. O objetivo é que você passe no concurso. Entendeu o lance? Então, eu não posso ser hipócrita e falar coisa que é mentira ou falar coisas conforme a minha opinião. Eu preciso falar a verdade dos fatos. O Plano Real foi um sucesso. Isso é fato. Quem balizou a economia para o governo Lula entrar e o governo Lula avançar muito na área social, os programas de distribuição de renda que são importantes para as populações mais carentes, o próprio segundo governo Lula, que foi o início das obras do PAC, quem balizou a economia, quem arrumou a administração pública e deu toda a base para o governo Lula ser um sucesso, foi o governo FHC. Isso é fato. É inegável isso. Beleza? Próximo slide. Governo Fernando Henrique Cardoso. No governo FHC vai haver a reforma do Estado brasileiro. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado teve 2 objetivos. Primeiro objetivo a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos estados e municípios, onde existe um claro problema de excesso de quadros. Fecha aqui. Ajuste nas contas públicas. Ajuste nas contas do governo. Professor, quando você fala de ajuste, você não está falando na administração pública federal? Estou. Só que tem um detalhe. O que acontece na esfera federal tende a influenciar estados e municípios. Então, esse ajuste, mesmo que com um tempo diferenciado, ou seja, logo após, também foi tendência nos estados e nos municípios. Então, primeiro ponto, ajuste fiscal. Né? Ajuste fiscal passa por privatização, vender empresas mal geridas ou empresas que não são lucrativas, onde o governo só injeta dinheiro e não tem retorno nenhum, que a gente chama no orçamento de receita de capital. Faz parte isso? Faz parte. Então, daqui a pouco eu vou falar de privatização. Ajuste nas contas do governo, fazer com que o orçamento do governo, sem se endividar, consiga ser capaz de pagar as contas. É claro que o governo FHC refinanciou dívida pública junto ao FMI algumas vezes. Isso é fato. Mas também na tentativa de equalizar as contas do governo. Detalhe importante. A dívida pública externa do Brasil, ela vai se tornar um marco histórico no governo JK, na construção de Brasília. Eu estou em Brasília nesse momento. Apesar de ser carioca, fui criado aqui em Brasília. Gosto muito dessa cidade. Mas essa cidade foi concebida quando você não tinha dinheiro, você não tinha... É como se você fosse construir uma casa e você não tivesse dinheiro nem para comprar o terreno, nem para tocar a obra. Tu vai ficar endividado a vida inteira. Então, a dívida pública externa, ela vai ter um salto enorme no governo JK. E vem estourar no governo FHC. Tanto que no governo FHC vai haver a necessidade de fazer um ajuste nas contas públicas, fazer um ajuste nas contas do governo. Isso vai ser fato no governo FHC. Beleza? Tranquilo? Volta lá. Olha só. A médio prazo, tornar mais eficiente a moderna administração pública, voltando-se para o atendimento dos cidadãos. O usuário do serviço público passa a ser prioridade. O usuário do serviço público é aquele que, de fato, tem que ser o maior beneficiado com, né, as atividades governamentais, com a máquina pública. Então, a curto prazo,
fazer o ajuste fiscal. A longo prazo, ter uma administração moderna e eficiente, voltada para o atendimento da necessidade do cidadão. Lembrando, fecha aqui em mim. Quem é o cidadão? O cidadão é o usuário do serviço público. O cidadão é quem é o principal custeador da máquina pública, porque não é a única, mas a principal fonte de arrecadação de recursos é o tributo, e o principal tributo é o imposto. Se o principal tributo é o imposto, significa dizer o seguinte: quem ajuda a custear a máquina com boa parte dos recursos da máquina pública é o cidadão. O cidadão tem que ser bem atendido na visão da reforma do Estado brasileiro que aconteceu no governo FHC. Ou seja, a partir da reforma do Estado, o cidadão tem que ser o maior beneficiário da ação estatal, maior beneficiário da ação do Estado. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Tudo fácil? Tranquilex? Show de bola? Próximo, acompanhe comigo na tela. A reforma promovida em 1995, com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, representa um marco em nossa administração pública. Visava ratificar a importância da nova conotação do governo, que deixa de ser burocrático para se tornar um governo empreendedor. O governo empreendedor consiste, na verdade, em uma reorganização da máquina administrativa através da redefinição do papel do Estado, de desenvolvimentista e protecionista para empreendedor, visando a descentralização e a delegação de autoridade. Professor, a palavra descentralização me lembra o Decreto 200. Exatamente. Né? A reforma do Estado de 1995, ela vai retomar aquela descentralização e aquela tentativa de reforma de 67 que ficou pela metade. O governo FHC, diferente da Constituição de 88, que só centralizou tudo ainda mais na administração direta, ele vai buscar uma administração mais flexível, mais voltada para o atendimento da necessidade do cidadão, mais voltada para o atendimento da necessidade do usuário do serviço público. Ele vai se preocupar em ter serviços de excelência, isso a longo prazo. E ele inaugura o conceito de governo empreendedor, governo moderno, governo flexível, governo enxuto, governo que aumenta as suas receitas sem aumentar impostos. Isso é possível? É. Daqui a pouco eu vou falar disso. Então você passa a ter um novo governo. E a gente vai ver também que vai haver um novo conceito de Estado. Lembra? Administração patrimonialista, Estado liberal, ênfase liberdade. Governo, governo Vargas, administração burocrática, Estado social, ênfase na igualdade. A partir do governo FHC, a gente vai ter um novo Estado, que é o Estado regulador. Mas daqui a pouco eu falo disso quando eu for falar de privatização. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Empreendedorismo. Administração pública gerencial. Características. Sugere deslocamento, dando ênfase não nos procedimentos, e sim nos resultados. Quem dá ênfase a procedimento é a administração pública burocrática. Quem dá ênfase aos resultados é o governo empreendedor. Tal governo empreendedor inspira-se na administração privada, ou seja, copia uma estratégia da administração privada que já existia. Ou seja, na administração privada, o foco, a ênfase é satisfazer o cliente. No governo empreendedor, o foco, a ênfase é satisfazer o cliente. Quem é o cliente? O usuário do serviço público. Tudo bem? Fecha aqui em mim. Ó, administração pública burocrática. Quem é que implementou a administração pública burocrática? Getúlio Vargas. Toda a ênfase do Getúlio Vargas foi nos procedimentos. Toda a ênfase do governo Vargas foi nos processos de trabalho. Processos
de trabalho. ênfase nos processos de trabalho. Beleza? Sem dificuldade? Em contrapartida, você passa a ter um controle. E esse controle dos atos da administração pública passa a ser um controle rígido. Tudo bem? Um controle a anteriori e um controle durante o processo. Durante o processo. E isso no governo Vargas. Por outro lado, na ótica do governo empreendedor, a administração pública gerencial significa dizer que você tem um governo FHC, ênfase nos resultados. Esses resultados sempre buscam a eficiência. Eficiência na prestação dos serviços públicos, de forma a beneficiar o cidadão, usuário do serviço público. Professor, no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, você tem um novo conceito de governo, que é o governo empreendedor. Não é, professor? É. Professor, a ênfase aqui, professor, são nos resultados, não são? São, perfeitamente. Tudo certo, tudo bonito, tudo muito maravilhoso. Mas a pergunta é, professor, se você tem ênfase no governo empreendedor, a ênfase é no cidadão, a ênfase é nos resultados, professor, significa dizer o quê? Significa dizer para você o seguinte, significa dizer que eu não vou me descuidar do controle, só que a ênfase não é nos resultados? Significa dizer que o meu controle vai ser um controle que a gente vai chamar de controle finalístico. O meu controle vai ser um controle nos resultados. Controle da atividade fim. Significa dizer que o meu controle vai ser um controle a posteriori. Está vendo que a tônica mudou? Lembrando uma coisa muito importante. Essas duas aqui são as duas reformas de verdade. Reforma burocrática, reforma gerencial. Tudo bem? COSB, Comissão de Simplificação da Burocracia no governo JK, foi uma tentativa. Decreto 267, no governo Castelo Branco, foi uma tentativa. Foi a melhor de todas. A CEMOR, Secretaria de Modernização da Reforma Administrativa, né, lá em 1970, lá no governo Médici, foi uma tentativa. PND, Programa Nacional de Desburocratização no governo Figueiredo, foi uma tentativa. A Constituição Federal de 88 não tentou nada. Nada. O governo Collor desastrado, né, tentando diminuir o tamanho da máquina, né, extinguindo órgãos, entidades, demitindo servidores empregados, foi uma tentativa. Quem é que vai fazer a reforma de verdade? Governo FHC, com um plano chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Tem controle? Tem. A posteriori. Inaugura um novo conceito, conceito de governo e empreendedor. Detalhe, hein? Governo empreendedor trazendo estratégias de mercado. Governo empreendedor trazendo ferramentas de mercado. Muito importante, trazendo ferramentas de mercado. Governo empreendedor. Beleza? Voltando para o mesmo slide, acompanhe comigo na tela. Os administradores gerenciam suas instituições e seus órgãos como se fosse um dono do negócio. A ideia é estimular o negócio. Estimular seus empregados, seus funcionários, utilizando a cogestão, gestão participativa, onde todos são responsáveis pelo planejamento e pela execução. É gerar receita ao invés de efetuar despesas, segundo o professor Peter Drucker. Fecha aqui em mim. Cogestão. Gestão participativa. Gestão participativa das ações do governo. Gestão participativa. Né? Gestão da máquina pública. Né? Quando a gente fala de cogestão, quando a gente fala para você que administrar a máquina como se fosse dono do negócio,
Não tem nada a ver com patrimonialismo isso. Significa dizer que as pessoas vão ter mais autonomia, você vai ter uma estrutura mais horizontalizada, que a gente já estudou isso, onde você vai ter descentralização, onde você vai ter uma melhor comunicação e onde o servidor público vai ter mais autonomia. Claro que essa autonomia com responsabilidade. Claro que essa autonomia cobrando resultado, né? Quando a gente fala de Lei 8.112 Constituição Federal, a gente fala de estágio probatório, aquele período hoje de 3 anos que a pessoa vai ser avaliada. Quando a gente fala de avaliação permanente, que é a tônica também da reforma do Estado, significa dizer que o servidor vai ser avaliado sempre. A partir do momento que ele tem mais autonomia, só que existe uma cobrança maior também no que diz respeito a resultados. Uma coisa importante, existem muitos órgãos públicos hoje, né, onde você tem uma parte do salário fixo e uma parte variável conforme o desempenho. Essa parte variável é uma gratificação, como uma gratificação de desempenho. Exemplo, Controladoria Geral da União. Lá é assim. Isso é consequência da reforma do Estado brasileiro. Segundo o professor Peter Drucker, governo empreendedor, daqui a pouco eu falo mais disso, é aquele que aumenta a receita, gera receita, sem aumentar os gastos, gera receita, sem aumentar os gastos públicos. É possível? Aliás, perdão, gera receita sem aumentar impostos. É possível isso? É. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Segundo o professor Peter Drucker, a implantação de um governo empreendedor pressupõe 3 passos. Primeiro passo básico, a descoberta de sua missão. Fecha aqui em mim. O que é missão? Razão de ser. Razão de existir. Queridos, o governo FHC, como já tinha falado anteriormente, ele retoma a missão do Estado. Qual que é a missão do Estado? Servir. Qual que é a missão do Estado? Servir com qualidade. Qual que é a missão do Estado? Servir com eficiência. Atender às demandas da população. Atender às demandas dos usuários públicos. Ter um serviço de excelência. Essa é a ênfase. Essa é a tônica. Essa é a visão do governo empreendedor. Após a reforma do Estado brasileiro no governo Fernando Henrique Cardoso. Essa é a tônica. Beleza? Volta lá. Né? Estabelecer metas e redefinir os objetivos quando estes não forem alcançados. Detalhe importante, fecha aqui em mim. No governo empreendedor, vamos utilizar estratégias de planejamento estratégico. Olha, não, ficou feio. Vamos usar ferramentas de planejamento estratégico. Ferramentas que já são usadas na iniciativa privada, vamos trazer isso para o serviço público. Balança de scorecard, matriz SWOT, matriz de Porter, né? Ciclo PDCA. Ciclo PDCA tem a ver com a reforma do Estado. Daqui a pouco a gente vai falar disso e assim sucessivamente. A gente vai redefinir essas metas, vai redefinir esses objetivos. Tudo em prol do Estado. Tudo em prol da reforma do Estado brasileiro. Volta lá, meu filho. Próximo, meu filho. Eficiência, eficácia, efetividade. Eficiência, né? Método adequado. Eficácia, né? Isso aqui não ficou muito legal. Deixa eu redefinir isso aqui para você. Fecha aqui para mim, ó. Lá no slide não ficou bacana. Vamos refazer aquela parte de cima. Na realidade, essas palavrinhas são palavrinhas bacanas, só que ali não ficou bem feito. Vamos refazer isso aqui. Ó. Eficiência mais eficácia é igual a efetividade. Estou refazendo aquele slide, aquela partezinha, porque não ficou legal. Vamos explicar isso aqui melhor. Lá eu escrevi, só que escrevi equivocado. Eficácia tem a ver com o objetivo. Eficiência tem a ver com o método. Método. Eficácia tem a ver com o quê? Atingimento de objetivos. Eficiência tem a ver com o quê? Uso
adequado dos recursos. Efetividade tem a ver com o impacto da ação. Impacto da ação, professor, o que é isso? Eficiência mais eficácia. Eficiência mais eficácia. Aí fica mais completo dessa forma, fica mais bonitinho. Eficácia, objetivo, atingimento de objetivos. Eficiência é o método. É o método adequado. A melhor maneira de fazer. Eficiência, uso adequado dos recursos. Numa visão mais antiga, eficiência significa o quê? Rapidez, qualidade, menor custo, rapidez, qualidade, menor custo. Efetividade, impacto da ação. Eficiência mais eficácia. Agora ficou legal. Moral da história, eu vou buscar um governo eficiente, mas ao mesmo tempo eu vou atingir objetivos. Eu vou buscar eficiência para quê? Para atender a necessidade do usuário, a necessidade do cidadão. Eu vou buscar atingir objetivos. Por exemplo, eu vou utilizar ferramentas de planejamento estratégico. Se eu conseguir atingir esses dois, o impacto da ação vai ser um impacto positivo. Esse impacto positivo vai gerar para mim o quê? Efetividade, efetividade, efetividade. Beleza? Consegue entender? Aí ficou legal, ficou mais bem colocado. Lá no slide não ficou muito bem colocado. Quando você estiver recebendo esse slide, eu já vou ter dado uma arrumadinha nele, ali que na diagramação ficou esquisito. Mas o correto é isso aqui que está no quadro. Beleza? Próximo, acompanhe comigo lá. Vai, vem para isso aí, volta para isso aí. Para atingirmos a efetividade, o governo criou as chamadas organizações sociais, as OS. As agências autônomas que celebrariam contratos de gestão implementados pelo MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado, com o objetivo de amarrarmos resultados à conduta dos gestores públicos. Fechando aqui. Uma OS nada mais é do que uma gestão privada gerindo algo que não é exclusivo do Estado. Exemplo, saúde e educação. Exemplo, o Hospital Sara Kubitschek, que é do governo federal, ele é dirigido por uma OS, por uma organização social. A saúde é um serviço não exclusivo do Estado. Tanto que existe hospital público e hospital privado. Hospital do governo e hospital particular. Quem dirige o SARA vai ser uma OS. Existe um contrato de gestão. O que a gente vai chamar mais na frente de publicização. A ênfase da OS é ter efetividade. Por que a tendência é a OS, nesse contrato de gestão amarrado a resultado, ela ser muito mais efetiva do que o próprio governo gerindo sua máquina? É muito simples. A OS, que é uma gestão privada no hospital do governo, ela não está debaixo das regras burocráticas. Por exemplo, OS, ela não tem que comprar via licitação. Se ela não precisa comprar via licitação e não está debaixo desses trâmites burocráticos da administração pública, significa dizer que a tendência é o quê? Ser tudo muito mais rápido, ser tudo mais eficiente. Então não se justifica faltar um medicamento, por exemplo, quando você tem um hospital que é dirigido por uma organização social. A ênfase é o quê? Eficiência, eficácia, efetividade, efetividade. Tudo bem? Lembrando, eu falo mais de publicização, só vai existir OS, só vai existir publicização quando nós tivermos um serviço não exclusivo do Estado. Beleza? Show de bola, galera!